Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o nosso Entre Linhas desta terça-feira, hoje dia 20 de abril de 2021, véspera de feriado, meio de semana aí, né? Quarta-feira, amanhã nós vamos voltar a semana no meio, em época que nós estamos precisando voltar com o comércio, a trabalhar, enfim, temos esse feriado aí para enfrentar. Pois bem, a gente vai seguindo aqui com o nosso programa nesta terça-feira, dia 20 de abril de 2021, com os principais assuntos de hoje. Comentando os assuntos, Aline Scarelli, Adolfo Padilha, Divaldo Cerezini, aqui no Entre Linhas. Sempre em nome da Eleve Transportes e Locações. Também conosco, Classic Equitec, tudo para cavalo e cavaleiro. E Restaurante Umê, a melhor comida japonesa de Prudente e toda a região. Uma delícia. Muito bem, vamos lá então para a primeira notícia para colocar aqui em discussão no dia de hoje. Eu imagino que essa discussão assim vai ser bem ampla. Olha, o zigue-zague das medidas de restrições do governo de São Paulo não interrompe propagação da Covid, é o que diz um estudo. O documento elaborado por 100 pesquisadores aponta que inconsistência em regras de isolamento manteve o estado de São Paulo no epicentro da pandemia. O estudo diz que falta de testagem em massa também é fator que impacta a propagação. O governo diz que adota regras seguras e que causa espanto que medidas sejam criticadas sem qualquer, entre aspas, subsídio concreto. Vamos lá, comentando o assunto, Divaldo Cerezini. Bem-vindo, Divaldo. Olá, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo também, e que a gente tenha um excelente dia hoje, né? Olha, essa notícia que vem do G1, ela reflete algo que nós temos vivido na pele, né? Nós temos vivido esse vai e vem, que no meu entendimento também não tem vazamento técnico, e sofremos as consequências disso. Nós temos a lojinha lá do bairro, lá da Vila Líder, por exemplo, fechada, que atende 10 pessoas por dia. Enquanto isso, as pessoas se entulham num ônibus lotado. Isso aqui em Presidente Prudente. Lá em São Paulo, milhões de pessoas se entopem no metrô. E por isso que, no meu entendimento, não tem como a gente ter esse meio termo que existe aqui. Eu não sou favorável ao lockdown, mas se for para fazer o afastamento das pessoas, que se faça de maneira concreta, que se separe mesmo as pessoas. A hipocrisia, principalmente no trato do transporte público, eu acredito que seja uma das maiores dessa pandemia. Nós precisamos de medidas efetivas, nós precisamos de soluções em vez de bate-boca dos políticos. Sem dúvida alguma, a forma como os governos, que não é só o de São Paulo, têm conduzido a pandemia, não visa o interesse público, visa exclusivamente o interesse eleitoral dos seus comandantes para 2022. E isso é uma pena. E pena maior do que isso é que muita gente não enxerga o que está acontecendo. E vai acabar ainda vangloriando um político que é tão safado quanto o outro que ela critica. Muito bem, vamos lá. O comentário do Adolfo Padilha. Bem-vindo, Adolfo. Vou começar com boa notícia, né, Eudes? Porque os corona lovers, os coronamínios, eles não gostam de dar essas boas notícias. Eles gostam só de dar más notícias. Nós temos já quase 12 milhões e meio de pessoas curadas e quase 37 milhões de pessoas vacinadas no Brasil, né? Sobre essa posição desse estudo, eu acho que não precisa nem de um estudo muito aprofundado. Eu e o Divaldo aqui temos algumas linhas diferentes em algumas pautas, mas em uma a gente concorda, que o lockdown, do jeito que ele é feito, é uma enganação, é um golpe, é um oportunismo financeiro e político, não só político, né? Uma coisa que é muito mal também é a gente não identificar os responsáveis pela bravata política, pela disputa política. No meu ponto de vista, quem mais provocou essa divisão política e mais politizou o vírus foi o grupo do establishment, através do STF, quando determinou a autonomia dos estados, tirando a autonomia do governo federal para ser pontual nas decisões. Então, tudo isso levou o quê? Com que nós, aqui de baixo, os baixos afegões, pagasse um preço muito alto. São Paulo vive o pior momento desde o início da pandemia, ou seja, desde o início da pandemia não houve gestão. Aquela gestão propagada durante a eleição, aquilo não existe.
porque não tinha competência para tal. E hoje os paulistas pagam um preço. O maior estado da nação, né? E estamos aí sofrendo com números que nos deixam, a nível mundial, entre os 10 do mundo, do planeta, né? Então é uma coisa horrível. E veja bem, nós saímos aí de um fechamento mal feito novamente, estamos com o maior número de contaminados, UTIs lotadas, muito se discute nesse estudo que aqueles 29 dias iniciais não foram suficientes para preparar a estrutura, mas nem aqueles e nem os outros também. Não teve tempo para isso, porque não teve planejamento para isso. Então, a falta de planejamento é um problema, parece que do brasileiro público, né? Essas pessoas que assumem essa função pública, acho que eles não entendem o que significa a palavra planejamento, né? Ter um objetivo a chegar com uma atitude antecipada que deve fazer. Okay. É isso que faltou em São Paulo, infelizmente. Muito bem, deixa eu falar agora com o Divaldo, pediu a palavra. Vamos lá para a sua réplica, Divaldo Ceresini. É só para lembrar que o STF ele não proibiu o governo federal de agir no combate à pandemia. Ele só lembrou que os estados e os municípios também têm essa autonomia. O que nós precisávamos era que todos esses entes conversassem e seguissem por um único caminho. Infelizmente, os interesses políticos não deixaram que isso acontecesse. E isso daí é responsabilidade de todos. Tá? Nós não podemos ter um vir se omitir em relação ao resultado que está acontecendo. Tivemos muitas oportunidades, e não estou falando só de vacina, não, estou falando também de estabelecimento de rotinas, e eu volto a registrar aqui. Fico muito feliz até o momento com a conduta do ministro Queiroga, que, na minha opinião, deu uma mudança radical na conduta do Ministério da Saúde que vinha tendo até então. Adolfo Padilha, vamos lá. O Divaldo fala e não fala nada. Eu volto a desafiar o Divaldo aqui. Aliás, estão me cobrando nas redes sociais a resposta do Divaldo e da Aline, que não está presente hoje aqui por enquanto. Me dê um exemplo, Divaldo. Repito, vou falar devagarinho para você entender. Dê um exemplo onde o governo Bolsonaro poderia ter chegado para o João Dória e falado assim: você não vai fazer isso porque eu sou presidente da República e mando mais do que você. Me dê um exemplo. A hora que você me der um exemplo para nós e para os nossos ouvintes, você vem falar que o STF não tirou a autonomia do presidente. Porque essa narrativa de vocês dizerem que o STF não tirou o poder do presidente, ela não cola, porque não é fato. O fato é que o presidente não poderia, via decreto, via MP, via qualquer coisa, declarar que o lockdown em São Paulo, por exemplo, tinha que ser maior ou menor ou não existir. Então para com essa conversa ideológica de querer culpar alguém de que não tem culpa, porque o STF tirou... Poderia ter tido atitudes que ele não teve, se omitiu. Não muda o assunto. Eu não tenho culpa não muda o assunto. Você está mudando o assunto. Eu quero que você dê um exemplo de que o presidente Bolsonaro podia interferir com o Dória. É isso, um exemplo. Então dá um exemplo. Dá um exemplo. Esquece, olha, isso aí é outra narrativa. Isso é outra narrativa. Já somos muito bem, olha o continuamos o quinto do mundo em vacina. Muito bem, olha o tempo. Olha o pano. Pessoal, olha o tempo. Isso é outra narrativa. Muito bem, pessoal, olha o tempo. Deixa eu passar para o Divaldo, porque a gente tem uma regra aqui que no último bloco, quem é citado tem o direito a fechar o bloco, a falar, porque foi citado. Então, Divaldo, pode se defender aí, caso você queira se defender. O Padilha, ele volta sempre na mesma conversa mole, e eu acho que ele é surdo, né? Nós já falamos aqui de inúmeras coisas que poderiam ter sido feitas, nós poderíamos ter tido as 70 milhões de doses da Pfizer lá atrás, infelizmente não tivemos, ou vamos ter, sabe-se lá quando. Nós poderíamos ter tido ministro da Saúde de verdade, como até o momento tem sido o Queiroga. Então, são diversas coisas que o governo federal poderia ter sido feito, mas não adianta a gente ficar chorando sobre leite derramado, assim como também não adianta a gente ficar negando os erros cometidos. Nós precisamos reconhecer os erros e corrigir a rota. Muito bem. Você citou o nome do Padilha também, eu vou passar para o Padilha. Padilha, fala aí rapidinho, senão nós vamos ficar nesse eterno vai. Por favor, não cita o nome de ninguém. Defenda aí a sua posição. Não, eu leio fatos, né? Eu não sou vítima do berrante virtual, né? A posição contrária ao governo Bolsonaro faz as pessoas ficarem cegas, meia cegas ou até, às vezes, meio burra, né? Mas eu não posso fazer nada, eu sigo fatos. Fato é que o STF tirou, sim, a autonomia do presidente Bolsonaro. Aí vem com essa, não comprou vacina. Mas como que é comprar vacina? Nem existia. E hoje não adianta nada. Hoje já passamos países que comprou a vacina antes do Brasil. Então, sabe, são coisas que não ligam. É só oposição ao presidente por mimimi, lacradores, enfim, que não quer enxergar realmente
que o Brasil mudou de rumo, está mudando de rumo com dificuldades. Ele erra, mas ele erra muito menos do que erramos no passado. Muito bem, vamos lá para o nosso segundo assunto. Olha, o Congresso Nacional aprovou ontem, segunda-feira, um projeto de lei que autoriza o governo a abrir crédito para custear medidas de enfrentamento à pandemia, sem indicar de onde virá o dinheiro para cobrir estes gastos. Além de dispensar o governo de indicar uma compensação a esses gastos adicionais, o projeto de lei exclui os programas emergenciais de auxílio a empresários da meta fiscal estabelecida para 2021, um rombo de 247,1 bilhões de reais nas contas públicas. Esta informação está no caderno de política do G1, que faz parte aí da Globo. A gente vai discutir esse assunto que está entre linhas, começando com Adolfo Padilha. O presidente Bolsonaro e o governo federal ele se preocupa muito com uma pegadinha, né, que o Congresso pode dar nele nessas despesas surpresas que está tendo devido à pandemia. Libera dinheiro, são bilhões e bilhões e bilhões. Só que quando a gente vê que as despesas discricionárias o governo está procurando a não ter que determinar de onde vem, isso não causa muita expectativa quando você vai ler e entender que essas despesas discricionárias primárias do governo federal não representam 10% do orçamento. O resto é tudo despesa obrigatória. São aquelas que o governo não pode mexer em hipótese nenhuma, como aposentadoria, salário e etc. Né? Que é um outro assunto que a gente podia comentar um dia. Porque a gente vê muita movimentação do próprio governo federal e dos deputados para mexer no salário e no bolso dos trabalhadores. Mas você não vê nenhuma movimentação, e se faz necessário isso com urgência, de mexer no salário dos marajás do setor público. Né? O teto, por exemplo, do salário é 39 mil, e você vê aí pessoas no judiciário, no executivo, no legislativo, ganhando 10 vezes mais do que isso. Então, voltando ao tema, é uma preocupação do governo federal para ele não ser acusado posteriormente, ninguém já querendo entender a pandemia, das famosas pedaladas como a Dilma cometeu no governo dela e acabou sofrendo impeachment por isso. Mas eu acho que é uma cinta muito apertada, eu acho que é uns pisando em ovos mesmo, porque ali no Congresso Nacional é difícil você achar um que você possa confiar, né? Você pode achar uns 10 aí, mas o resto é meio complicado. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, a sua opinião sobre essa matéria aí que está no G1, né? Olha, eu tenho uma preocupação enorme com esse assunto. 26 bilhões de despesas obrigatórias ficaram em descoberto por conta desse texto que foi aprovado. Tá? Isso significa que você fazendo a sua conta aí de casa, você que está almoçando agora, você vai olhar as suas despesas e vai falar, olha, eu tenho que pagar R$500 de aluguel, eu tenho que gastar R$600 com isso, R$100 com aquilo. E aí você fala assim, mas aí eu não vou ter dinheiro para fazer isso daqui, então esses R$500 do aluguel eu não vou contar. E depois eu me viro para arrumar esses R$500 do aluguel, por exemplo. E aí você vai lá e faz uma graça com o seu dinheiro para agradar aquele cunhado seu, por exemplo. Né? Então você está tirando o dinheiro daquilo que você tem como gasto obrigatório, correndo o risco de ficar sem a sua casa, para você fazer um agrado para aquele cunhado que sempre te dá problema. Então é mais ou menos isso que o governo federal vai ficar sujeito com esse orçamento se ele vier a ser totalmente aprovado. Né? Ainda falta o Senado aprovar. E chega a beirar o absurdo isso que está sendo feito. São despesas, 26 bilhões, gente, de despesas que o governo é obrigado a ter, que ele está deixando de fora. Mas foi lá e tirou, falou que pode pegar 9 bilhões das emendas, o relator se comprometeu depois a permitir mais 10 bilhões. Gente, não chega nos 26 do mesmo jeito. Isso daqui, o governo está seguindo por um caminho muito parecido com o que teve a Dilma e resultou no impeachment. Tudo por conta de cumprir compromisso com o Centrão. Mais uma vez, nós temos o governo nas mãos do Centrão. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha pediu a palavra. 30 segundos, Padilha. Eu vou dar um outro exemplo. O governo, na verdade, cada despesa que teve aí, despesas que não eram contábeis no seu orçamento diante da pandemia, ele nada mais não é emprestar dinheiro para o cunhado, não. Ele quer ter uma reserva aqui, caso a pandemia se faça necessário comprar mais vacina, por exemplo, caso seja necessário aumentar
o apoio emergencial para as famílias mais carentes, ele tem uma justificativa de onde ele tirar esse dinheiro, porque senão aí sim ele se enquadra em crime de responsabilidade fiscal. É isso. É um exemplo muito mais simples do que o do cunhado, entendeu? Ok. E como hoje nós temos um governo sério, que não tem nada de corrupção até agora apontada, entendeu? Acho que a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo se fosse governo anteriores. Um exemplo bem mais simples. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, a sua réplica. Olha, não tem nenhuma previsão no orçamento de gastos para combate à pandemia em 2021. E fora isso, 26 milhões das despesas que o governo que é obrigado a ter, como eu citei aqui o exemplo do aluguel, ele não inseriu no orçamento. Então, vai faltar dinheiro sim, se não tiver pedalado. Muito bem, gente, nós estamos fechando o nosso primeiro bloco desta terça-feira, dia 20 de abril de 2021, em nome da Eleve Transportes e Locações, também Classic Equitec, tudo para cavalo e cavaleiro, e Restaurante Umê, culinária japonesa. A gente volta já já, depois do intervalo, com mais 2 assuntos para discutir. Ok, já estamos de volta. Esse é o nosso Entre Linhas dessa terça-feira, hoje com Adolfo Padilha e Divaldo Ceresini. Estamos sem a Aline Scarelli no dia de hoje para dar aquele brilho feminino, né? Mas vamos lá então para as informações do dia, as outras 2 que nós separamos aqui. Esta tem a ver diretamente com o presidente Prudente. Com mais 10 confirmações, Prudente ultrapassou 500 mortes pela Covid-19. Entre as vítimas fatais está uma mulher de 26 anos. Chama atenção por conta da baixa idade, né? Uma mulher de 26 anos. A cidade soma agora 19.942 infecções pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Vamos lá, comentando o assunto, Divaldo Ceresini. Pois é, infelizmente, nós temos mais mortes nesse acumulado aí do final de semana, que traz um número muito alto. Por outro lado, nós também temos algumas boas notícias, né? Diminuiu um pouco o número de pessoas internadas, tanto na UTI quanto em enfermaria, e nesse sentido a gente percebe que nesse momento há uma certa melhoria em relação ao que nós tínhamos algumas semanas atrás. Isso tem diversos fatores, né? Tem um avanço da vacinação, tem a pouca distância social a mais que houve nesses dias agora atrás, e o que a gente espera, sempre espera, e ainda continuamos aqui pedindo, é que nós tenhamos responsabilidade dos políticos, nós tenhamos por parte deles o senso público, né, o senso de compromisso com a sociedade, para que eles tenham medidas efetivas de combate a essa crise. A Prefeitura de Presidente Prudente, parabenizo por ter pedido à empresa de ônibus que insira em algumas rotas alguns ônibus a mais. Isso diminui a concentração de pessoas dentro do ônibus e dificulta um pouco a transmissão por meio de transporte público. É uma boa medida. Precisamos avançar nesse sentido para estudar outras medidas que contribuam para isso. E também nós precisamos prosseguir com mais velocidade em relação à vacinação para que a gente possa, o mais rápido possível, sair dessa situação. É claro, também sempre importante lembrar, né, que foi até dito em matéria anterior, a testagem em massa também contribui. Então, isso nós nunca tivemos. Tudo, se pudermos implantar, seria muito bom. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha comentando a situação da Covid aqui em Presidente Prudente. Eu acho que é importante a gente divulgar esses números, é importante a gente divulgar essas preocupações, porque está dando um pouco de flexibilização aí, como a gente sempre defendeu, tanto eu como o Divaldo aqui no comércio, como abertura responsável, né? Então as pessoas têm que ficar atentas a isso e realmente fazer a abertura do seu estabelecimento de uma forma responsável. Continuar com aquilo de que se for ter que sair de casa, se não for ter necessidade, não é o momento ainda de sair para passear, é o momento de sair por necessidade. Porque apesar de ter números, por exemplo, quase 63 mil notificações e quase 41 mil negativas, são números positivos se você pegar pelo volume, ainda nós temos muita UTI ocupada, nós não estamos com vaga de UTI sobrando aqui na nossa região. Não é, eu volto a frisar aqui, a falta de UTI não é só porque tem muito Covid, é porque tem pouca UTI também.
A nossa região é muito desprestigiada em relação ao estado no CD UTIs. Então, pelo volume de gente que a gente tem no DRS-11, nós temos poucas UTI. E se você pegar pela proporcionalidade, nós podemos trazer isso outro dia, você vai ver que talvez somos uma das menores do estado de São Paulo. Mas fica o alerta aqui. Gente, só saia de casa se realmente tiver necessidade. Lojista, comerciante, respeite as regras do protocolo de segurança, para que a gente não tenha que abaixar as portas novamente. E olha, desde o início da pandemia, supermercados, hipermercados e atacadões não sofreram restrições em Presidente Prudente. Pelo contrário, o cenário que muitas vezes foi visto, segundo o portal Prudentino, que é um portal de notícias, foi de estabelecimentos lotados, falta de álcool em gel e medição de temperatura inexistente. Com o objetivo de coibir os abusos durante a flexibilização da quarentena, que exige regras para o controle da propagação do vírus, o vereador Tiago Oliveira, do PTB, aqui de Presidente Prudente, quer uma fiscalização ampla em supermercados, hipermercados e atacadões. Vamos lá, comentando o assunto, Adolfo Padilha. Olha, o Tiago é um vereador de primeiro mandato, menino novo. Eu confesso, não sei, o Divaldo pode dizer no comentário dele, você também, Eudes. Eu não fui em nenhum hipermercado que eu vi faltando álcool em gel. Em contrapartida, nos bancos, 24 horas, eu não vi nenhum com álcool em gel. Cheguei a falar isso na rádio, Eudes, você lembra disso? E nós não vimos nenhum vereador tomando providência. Tiago, banco 24 horas, fila da Caixa Econômica Federal, isso sim é uma briga de cachorro grande. Agora, querer pegar os empresários daqui de Prudente, o negócio do supermercado, aí não dá, né? Eu acho que é um pouco demais. Eu acho que nós temos outros problemas maiores, né? Você quer incluir aí o mercado? Beleza. Mas e os bancos 24 horas? E as filas na Caixa Econômica Federal, aquele povo naquele sol quente? A Caixa não providencia, sei lá, uma sombra para eles, entendeu? Não tem ninguém ali pedindo um afastamento, não tem adesivo no chão que nem obrigam a ter nos estabelecimentos comerciais, Eudes, entendeu? Eu acho que é fazer pouca vista, entendeu? Entendo até a boa vontade do vereador Tiago, entendo, mas estou aqui dando um alerta para ele. Tem outros lugares que estão mais perigosos do que o supermercado. O supermercado lotado foi uma decorrência do medo das pessoas não terem o que comer no final de semana, que não sabia se o mercado ia abrir ou ia fechar. Vem daquele acidente todo que nós já falamos aqui, desses lockdowns sem planejamento nenhum. Agora, ninguém foi ver os caixas 24 horas e a gente fala isso aqui na rádio há quanto tempo, né? Ninguém vai ver aquele pessoal na fila para pegar lá ajuda emergencial, um sol quente, um grudado no outro e ninguém ali medindo um afastamento. Então, eu acho que tem brigas maiores para esse vereador poder comprar. Muito bem, o Padilha me disse aí, né, citou o meu nome, eu posso confirmar para vocês que eu vou em 4 ou 5 supermercados diferentes, todos eles com álcool em gel, sim. Há uma superlotação, talvez devesse ter um controle de entrada, coisas que eu vi em apenas um supermercado aqui de Presidente Prudente fazendo controle de entrada. Bom, foi o supermercado Estrela, então vou falar aqui, né, qual foi o supermercado. Eu ia confirmar isso. No Estrela, que eu vou muito, tem controle de entrada. Tá. Muito bem, vamos lá então, Divaldo Ceresini, a sua opinião. Pois é, eu também eventualmente frequento o Estrela e sempre teve lá o álcool em gel, o contador de pessoas dentro da loja. Lá, ali nunca tive esse problema, não. Já vi um outro mercadinho um pouquinho menor, uma certa falta de controle, mas isso aí lá para o começo da pandemia. Já há muito tempo que eu não vejo. Não que eu seja um grande frequentador também de supermercado, eu costumo utilizar bastante o delivery e a compra pelo aplicativo. Tá? Mas sou testemunha de que na Caixa Econômica Federal não tem álcool em gel mesmo. Tem até o dispenser lá, mas não tem para você. Você pega na porta e depois você quer passar um álcool em gel para limpar a mão, não tem. Então, realmente tem que haver fiscalização, sim. Ela tem que abranger diversos locais, especialmente os bancos, que realmente tenho visto bastante problemas lá. E nos supermercados, inclusive alguns deles, acabaram por separar ainda mais as gôndolas, né, que é para que haja uma distância maior entre as pessoas. Se outros puderem seguir essa mesma medida, eu acho que é interessante. Eu não vejo como um mero factoide essa preocupação do vereador, não. Eu acredito que ela é válida, sim, só que eu preciso ter bastante seriedade no trato disso e não ir lá para pegar o comerciante como vilão da história, não. Ir lá para, eventualmente, orientar na correção de alguma medida ou na melhoria de outras.
Muito bem, pessoal. Só lembrando que esses dias eu li uma matéria que houve uma fiscalização nos bancos, né, de Presidente Prudente, está apertando um pouquinho o cerco em relação a isso. A gente pode trazer essa matéria qualquer dia aqui na programação. Bom, estamos encerrando o nosso programa de hoje com Adolfo Padilha e Divaldo Ceresini. Muito obrigado pela participação de vocês. Esse é o nosso Entre Linhas, todos os dias às 11 horas da manhã e também às 3 horas da tarde na Prudente News e nas redes sociais. Estamos indo embora. Adolfo Padilha, quer uma fala aí? Quer um tchauzinho, né? Muito bem. Um tchauzinho aí. A gente deixa claro para o ouvinte aqui que eu e o Divaldo nós discordamos em muitas coisas, mas a gente respeita a posição um do outro e depois que a gente sai daqui, a gente dá muita risada do que a gente fala, porque às vezes já vieram me perguntar, inclusive, se o Divaldo era um... Eu falei, não, meu amigo, aliás, o respeito, por isso que eu participo do mesmo programa, a linha é a mesma coisa, né? As pessoas têm que entender... As pessoas têm que entender que a democracia é isso. Nós não precisamos concordar com todo mundo, mas nós temos que discordar e não desrespeitar. Eu acho que esse é o melhor tipo de democracia é essa. Muito bem, estamos indo embora. Grande abraço para todo mundo. Valeu, Divaldo Padilha, Aline Scarelli, que hoje não esteve conosco, mas deve voltar amanhã com toda certeza. Grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro.